tivemos uma apresentação do cara da NASA. O que eu fiquei assim abismado foi Oregon. a quantidade de robô. Eu vi nascer o robô lá. E aí você fala, caramba, isso está chegando no Brasil. E como é que vai ficar a nossa mão de obra? Como é que vai ficar a nossa competitividade? Então eu fui lá pro Vale do Silício. A cultura deles é o seguinte, eles não abrem empresa para a família, para a vida toda. Eles abrem empresa para vender as empresas. Muita gente não consegue ter essa inteligência emocional, ele já lida com o pai na empresa da mesma forma que ele lida com o pai em casa. É uma bagunça. Olá, empreendedores, sejam bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. E hoje nós vamos conversar com o Cássio, que ele tem um instituto há mais de 28 anos, então ele ensina ali tudo sobre gestão. Ele tem uma indústria também, a indústria dele esse ano completou 43 anos e ele está nessa indústria que é uma empresa familiar há 32 anos empreendendo e ele vai contar toda a sua história. E antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express, por apoiarem o nosso canal. Então, se você está aqui para aprender estratégias valiosas de quem realmente vive de vendas online e também aprender sobre gestão, como no episódio de hoje, você está no lugar certo. Então, assista aqui e acompanhe tudo para que você possa aprender mais. Então, Cássio, muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer recebê-lo. E a gente já estava conversando ali bastante nos bastidores, né? Entendendo um pouco da sua história, aquilo que você faz. Todo esse know-how e todo esse conhecimento, principalmente na parte de gestão, né? Então seja muito bem-vindo. Lucas, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Legal. Bom, Cássio, então assim, eu sempre gosto de, para a gente começar, contar sempre o início ali da história, como surgiu. E pelo que você falou, né, a empresa é uma empresa familiar, tem 43 anos, então assim, é uma empresa que já se provou no mercado, porque a gente sabe ali que a média das empresas, 80% das empresas pelo Sebrae duram no máximo 5 anos, né? Ou não chega nem nos seus 5 anos. Então uma empresa de 43 anos ela tem muita história, tem muita gestão por trás. E ela deu muito certo, né? Então eu queria que você contasse um pouco como surgiu ali com o seu pai e depois como você foi se inserindo nessa empresa e nesse negócio. Legal. Cara, a história é longa. Dá uma resumida legal aqui. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu comecei a trabalhar na feira. Eu vendia limão. E aí depois eu fui promovido a trabalhar no açougue. Depois comecei mal na escola. Minha mãe me tirou do açougue. E aí eu fiquei um pouco de castigo. E logo em seguida meu pai comprou uma empresa. Meu pai, um amigo, comprou uma empresa em 1983. Ele comprou essa empresa. Passou algum tempo, eu fui trabalhar na empresa do meu pai. Então eu fui trabalhar ainda bem novo, devia ter 15, 16 anos no máximo, né, que eu fui trabalhar com ele. Fui para a fábrica, chão de fábrica, e aí eu fui passando por todos os departamentos nesse período todo. E aí fui evoluindo, estudando, faculdade, pós-graduação e sempre lá. No meio do percurso, eu abri uma consultoria, que hoje é o Instituto, para fazer ISO 9000 em várias empresas. É aquele período da rebeldia do filho do dono. Quem é filho do dono sabe que tem aquele momento da rebeldia. E aí, essa minha rebeldia, eu abri uma consultoria, mas continuei trabalhando com meu pai e a coisa foi evoluindo. Passou um tempo, eu comecei a fazer gestão nessa consultoria e comecei a ficar muito mais tempo na empresa. E aí a empresa foi crescendo, foi evoluindo. Hoje meu pai já não atua mais na empresa. Meu pai tinha um sócio. Primeiro ele desmanchou a sociedade com o sócio. Sim. E aí eu sempre com ele. Minha irmã veio trabalhar conosco. E já faz algum tempo que meu pai já não está mais com a gente. Está bem, graças a Deus, na chácara, cuidando dos cachorros, enfim. Legal. Não é aquele cara que trabalhou e ficou doente e se afastou. Não, ele se afastou porque ele quis se afastar e acreditou no nosso trabalho. E aí ficou eu e a minha irmã. Então hoje eu e a minha irmã que faz toda a parte da gestão dessa empresa, que esse ano completou 43 anos. Legal. E Cássio, eu queria que você falasse algo que é legal e interessante, porque a maioria das histórias que a gente conhece são de pessoas assim, que começaram do zero, né? Então eu queria que você falasse também dos desafios, porque assim, a gente pensa que só o desafio é quem começa do zero, né? Mas como você mesmo disse e você brincou, né, no tom de brincadeira, que ser filho do dono também não é fácil. Por mais que a gente às vezes pensa, né? E eu queria que você trazesse
trouxesse essa analogia e demonstrasse isso, do porquê que tem as dificuldades, né? Porque a gente pensa que é herdeiro, então tudo vai dar certo, vai fluir, já vai chegar mandando em todo mundo. Então, como foi para você essa inserir na empresa do seu pai e ele ali sendo um pai e ao mesmo tempo sendo seu chefe? Cara, é super desafiador. Depende do estilo do pai, tá? Sim. Tem o pai protetor, que ele realmente ele vai te proteger de tudo ali. E tem o pai que é o pai pé no chão, que ele fala assim, cara, você vai ter que aprender e vai ter que aprender fazendo certo. Meu pai foi esse segundo cara. Você tem que aprender e aprender fazendo certo, né? E é um desafio, porque até quando você começa na empresa, no meu caso, eu comecei do nada e não sabia nada e fui aprendendo e fui tudo que eu vi, eu aprendi com ele. Fui para a faculdade, aprendi na faculdade, trouxe as metodologias para dentro da empresa, eu comecei a ter resistência do meu pai. Poxa, aqui está funcionando assim, você quer trazer isso, quer trazer aquilo, não funciona, tal. E aí eu não desistia, mas eu também não brigava. Para você ter ideia, nós Você aceitava a decisão dele. nós nunca brigamos, cara. Legal, Nunca. muito bom. Eu, meu pai e minha irmã na empresa, nunca, nem em casa, a gente não briga. Por quê? Primeiro passo, eu descobri que tem uma hierarquia, né, do proprietário, do dono, e tem uma hierarquia também familiar do pai. Mesmo eu não concordando com muitas coisas, eu criava estratégias para mostrar para ele que dava para fazer de forma diferente. Então, esse primeiro bloqueio é esse, que muita gente não consegue ter essa inteligência emocional de lidar. Ele já lida com o pai na empresa da mesma forma que ele lida com o pai em casa. E isso dá muito errado. E às vezes na agressividade, é um tom de agressividade. Sim. Então, assim, se o pai em casa ele trata com uma voz mais alta, na empresa ele vai tratar, e o pai também, se trata ele de um jeito em casa, vai... Enfim, é uma bagunça. Isso vira uma bagunça. Por que eu estou falando isso, Lucas? Porque eu atendi muita empresa em consultoria familiar, por incrível que pareça. Atendi muita. E eu via muito isso. E, na verdade, eu já não fazia isso por... Cara, instinto, talvez medo, talvez receio, talvez respeito, né? E para conseguir ganhar, vou falar, não sei se é o mérito, mas para conseguir ganhar um posicionamento diferente de filho para o pai, com respeito, é difícil, cara, porque você sempre vai ser o filho. Enquanto você não mostrar resultado, você vai ser o filho. E esse resultado não é só resultado para o pai, não, tá? É resultado para a equipe também. A equipe tem que te ver como um profissional. Se ela continuar te vendo... E não achar, é só o filho do dono. Se achar que é filho do dono, você não tem moral nenhuma. Então, assim, é um grande desafio. Dependendo como eu falei, do pai, cara, é muito mais difícil trabalhar na empresa do pai do que na empresa de um terceiro. Porque é bem puxado. Mas depois que você também adquire essa autonomia, essa liberdade, essa confiança, você tem um caminho longo, cara, para fazer um monte de mudança. Porque ele já acredita em você, você já tem métodos, já foi aprendendo, você pode testar, e você pode testar rápido, porque a equipe também te escuta mais, ela segue o que você vai fazer, e o resultado começa a aparecer muito rápido. Foi mais ou menos assim a sua trajetória. A trajetória, e não foi fácil. Não foi fácil, entendeu? E sempre sendo o filho do dono, mas eu era funcionário. Então, eu fui registrado, logo quando eu comecei a trabalhar, fui registrado, tinha os horários, enfim. Legal. Passei por todos os setores, cara. Eu vi e vivi o caos na gestão da empresa. Sim, e muito bom isso daí que você falou. E realmente dá para entender e ver que o seu pai tinha uma criação diferente, né? Sim. Que você falou, existe o pai protetor e o pai que quer que o filho cresça, né? Isso. Então, com certeza, ele foi esse pai para você ter começado cedo, você ter ali galgado todas as áreas e ter horário para entrar, horário para sair, ser registrado como se fosse uma pessoa normal, né? É isso aí. Ele não te dar privilégios. Não, nenhum, cara. Tinha lá o privilégio, talvez, de você, às vezes, almoçar ali no restaurante que ele almoçava, sabe? Sim. Mas dentro da fábrica, não tem como. E dá para chegar mais tarde, dá para sair mais cedo? Não, é o horário, cara. É uma hora de almoço? É uma hora de almoço. E ser cobrado como os outros funcionários. Não, muito bom isso. E aí, Cássio, já pra gente deixar a primeira dica pro pessoal que está nos assistindo,
Como que eles podem lidar, vamos colocar assim, uma empresa familiar que está tendo problemas, né, de divergência do pai com o filho, ou com os sócios, geralmente igual você e a sua irmã, são irmãos que trabalham junto, como que eles podem separar de maneira profissional a família do negócio, sem interferir ali na relação pessoal e amorosa, né, de família, de carinho? E como você deixaria essa dica, como que você instrui essas empresas para poder fazer o negócio dar certo, tanto como família como negócio? Legal. Primeira dica é a seguinte, toda empresa tem uma estrutura. Toda empresa tem a parte comercial, tem a parte operacional, tem a parte administrativa. Então, primeira dica seria define um organograma, define quem são os responsáveis por cada função dessa, Lucas, define metas, define uma ata de responsabilidades e, se possível, que é primordial, reunião. E, pelo amor de Deus, não se intrometa na função do outro. Porque é isso que dá problema, entendeu? Sim. Então, uma vez que a gente conseguir montar um organograma, falar, olha, quem vai ficar em compras, quem vai ficar em vendas e quem vai ficar no operacional. Legal. O que a gente espera de compras, de vendas e o que a gente espera de cada um. Legal. Como é que a gente vai monitorar isso? Através de reuniões semanais. Então, dia tal vai ter a reunião semanal. Cada um vai prestar as suas contas. Tudo que for tratado de empresa, a gente trata nessa reunião. A gente não vai tratar na sala no meio dos funcionários, não. É na sala de reunião. Ali na sala de reunião a gente pode realmente rasgar o verbo, né, no ditado popular. Mas quando eu estiver com a minha equipe, a gente vai tratar, eu vou tratar com a minha equipe, você trata com a sua e você trata com a outra. Tudo com o mesmo objetivo. Então, define as funções, define as responsabilidades, define as metas e faça reunião constante. Vai achar que reunião é bobeira. Reunião não é bobeira. Reunião, quando você começa com o que, quando, por que e como, é uma ferramenta chamada 5W e 2Hs. Se você usar essa ferramenta para fazer reuniões, você vai sair toda a reunião com um plano de ação e na próxima reunião você já vai vir com o resultado. Agora, precisa fazer isso, né? Precisa mudar a mentalidade, porque se fizer, funciona. Cássio, a minha empresa tem 3 funcionários. Eu, minha esposa, meu filho e mais 2 caras lá no operacional, na logística. Sim. Faz a reunião dos 3 responsáveis pelos setores. Independente do número de pessoas. Porque se você não fizer a reunião na empresa, Lucas, você vai fazer no carro, vai fazer em casa, você vai tratar em outros lugares que aí gera esse conflito, né? É isso aí. Não, muito boa dica. E, cara, eu vejo isso daí muito assim, eu vejo nas empresas que eu já tive acesso, né? Que eu já vivenciei um pouco. Então, acontecia exatamente isso. Eu tenho uma função de vendas. E aí você tem uma função do financeiro. Aí eu vou lá e quero dar palpite no seu e você quer dar palpite no meu. Não que a gente não pode discutir sobre um assunto ou mostrar o ponto de vista diferente, né? Porque às vezes a gente não tem sempre a razão. Mas acontece exatamente isso daí. As pessoas querendo dar palpite na sua função e você também querendo dar palpite, né? Às vezes não é somente o outro, às vezes é você. Um outro detalhe também, Lucas, é o seguinte. Muitas vezes a empresa pequena, né? Pequena, familiar ou não, a gente não coloca as pessoas certas nos lugares certos. Então eu falo assim, olha, uma empresa familiar característica é assim, eu preciso confiar nas pessoas. Sim. Se eu não confio nas pessoas, não dá para trabalhar comigo. Teoricamente, o pequeno empresário familiar ou quem está começando pensa assim. E quais são as pessoas que a gente mais tem confiança? Primeiro escalão é a família. Aí eu chamo lá a minha filha ou a minha esposa para trabalhar em uma área administrativa, mas ela não conhece administrativo. Mas ela é de confiança, Cássio, mas ela não conhece. Então a gente precisa treinar ela. Não, Cássio, precisa treinar não, eu treino aqui no dia a dia. Vai dar errado. Começam as brigas. Então eu preciso contratar pessoa certa para o lugar certo. Se eu não tenho ainda a pessoa certa, eu preciso treinar ela, qualificar, independente se é filho, se é filha, independente de quem é que seja. Toda pessoa que começa uma operação, uma empresa, Lucas, ele tem um ponto forte, um ponto muito forte. Ou ele é do comercial, ou ele é do operacional, ou ele é do administrativo. Uhum.
E aí o bichinho lá, o mosquitinho do empreendedorismo pica ele. Ele acha, quem é do comercial, que o comercial resolve tudo. O comercial é o coração da empresa. Quantas vezes você já ouviu? Tem que venda, porque venda é o coração. Legal, vendeu pra caramba, mas operacional não suporta tudo aquilo. Aí você não vai deixar de entregar para o cliente, vai faltar, não vai conseguir fazer um pós-venda e o negócio percebe? Morre. Sim. Então, assim, é a mesma coisa que eu perguntar para você, Lucas, quais dos órgãos do corpo que é mais importante? Cara, são todos. Um vai complementando o outro. Então, então, não é só o coração, né? Mas aí se você perder um outro órgão... Outro órgão, daqui a pouco vai passar 2, 3 meses e não vai aguentar. Então, a empresa é a mesma coisa. Então, se o cara é do operacional, ele acha que operacional, logística, lá ele domina. Mas ele não vende. Ou ele até domina ali vendas, mas ele não faz administrativo. E aí começa a dever, percebe? Então eu preciso descobrir onde é que eu sou bom. De onde eu vim? Eu vim da logística, eu sou bom na logística. Mas eu não sou tão bom em vendas e não sou tão bom no administrativo. O que eu preciso fazer? Pegar pessoas que sabem mais que eu e pôr nesses lugares. Cássio, mas como é que eu gerencio essas pessoas? Com meta, com objetivo. Volto com você na reunião. Com reuniões de alinhamento. E geralmente não é assim que costuma acontecer, Lucas. O que acontece é o seguinte. Você tem um sócio financeiro. Aí ele fala assim, eu nem mexo com dinheiro. Quem mexe com dinheiro é o Lucas. Meu negócio é operacional. E aí quando ele vai ver lá na frente, não vai estar andando do jeito que deveria andar, porque ele também não deu os pitacos dele lá no financeiro, ele não sabe como é que está o financeiro. Então, independente se você domina ou não a sua área, você como gestor, você precisa ter conhecimento. Sim. Pelo menos para saber discutir ou colocar um ponto de vista, né? Pelo menos a informação, né? Sim. Como é que tá aí a sua parte? Tá legal? Estão pagando, não estão pagando? Aquele cliente está legal? E aí, como é que tá a operação? O pessoal está te atendendo bem? Enfim, precisa ter essa comunicação interna. Porque se não tiver, eu vou achar que você está bem, você vai achar que eu estou bem, e no final, quando aparecer lá a complicação é maior do que a gente imagina. Sim. Cara, mas acho que duas coisas, né? Isso que você falou é fundamental, porque eu já vi isso daí um pouco na prática, de você não ter um momento para você alinhar algumas coisas, e aí você tem que alinhar isso daí em qualquer outro lugar. Né? Por exemplo, você vai num restaurante, ou você está em casa e aí você tem que alinhar sobre aquilo. Só que você não tem um momento para poder alinhar isso daí no momento correto, entende? É isso aí. Eu tenho que alinhar com você uma decisão aqui da empresa. Aí a gente não trata, não tem esse período ali para poder conversar. Aí quando a gente for lá, vamos supor que nós somos irmãos, aí a gente for lá para casa para poder estar no momento de descontração, a gente vai conversar sobre, só que no momento. Aí acontece essa divergência. Então isso daí que você falou é fundamental, né? Exatamente tratar, independente de ser irmão ou ser pai ou ser filho, com uma jornada de rotina. E você ter esses alinhamentos, né, de decisões. Negócio é negócio. Sim. Não significa que você não vai falar sobre negócios fora do ambiente de trabalho. Sim. Mas quando você falar, é uma de uma coisa maneira leve. Mais leve. Mas como é que está a empresa lá? Não, tá tudo bem, não, tranquilo. Não é aquela coisa de se aprofundar, de até se alterar. Sim. Não é isso. Ou de cobrar, ou de fazer algo grande, né? Até porque você vai concordar comigo, porque você atende aqui vários empreendedores e vários empresários. O cara, quando passa para essa área, né, de empreendedor e empresário, ele trabalha 24 horas. Ele trabalha 7 por 7, ele trabalha porque a todo momento ele está pensando na empresa dele. Como é que eu faço para crescer, para vender mais, para atender? Enfim, ele está tomando café, ele já está ali pensando uma nova estratégia, enfim. Isso é normal. O que não é normal é você ficar carregando a empresa o tempo todo nas costas, cheio de dificuldades. Isso não é normal. Mas você está pensando sempre, achei legal esse copo aqui, legal, vou fazer na minha empresa também. Isso é comum para um empreendedor, né? Sim. Você vê isso. Agora, você ficar levando dificuldades sérias que precisa ser tratada lá para outros ambientes, cara, vai misturar tudo, vai dar errado. Sim, não concordo. E aí, Cássio, eu queria que você se deu a primeira dica, agora eu queria que você falasse um pouco para nós sobre como você faz consultoria, né? Você ajuda outras empresas, tem mentoria. Qual foi a empresa, um caso que você lembra, não precisa falar o nome, mas se você puder contar para nós, um caso que você teve que teve muito problema
nessa questão familiar ali de gestão e que você ajudou eles em que realmente eles estavam com muita dificuldade na parte de gestão por conta desse atrito entre família? Teve alguma empresa que você atendeu? Teve. Eu fiz isso, mas não foi de uma forma combinada e não foi de uma forma declarada. Eu entrei numa empresa já tradicional. Quem geralmente me contrata é o dono, que é o pai, né? Sim. Eu entrei e aí tive uma boa troca com o pai, atendi o que ele precisava, ele começou a me ver de forma diferente, como realmente um cara que tinha conhecimento, que podia agregar para a empresa, então fiquei nessa empresa bastante tempo. Implantou ISO 9000, começou a ter resultados, novos clientes, enfim. E aí nesse percurso tinha um filho. O filho entrou, justamente o pai era bom em vendas, Sim. era o comercial, e o filho entrou para o comercial. Tinha um filho e a filha. Entrou, né? Uma filha para o administrativo e o filho para o comercial. E tinha um ambiente muito legal fora da empresa, entre eles, mas na empresa tinha algumas coisas que os filhos não concordavam com o pai e os pais não concordavam com o filho. Até um determinado momento isso não era declarado, e aí começou a ficar declarado. E aí o meu trabalho foi muito mais de trabalhar o psicológico dos filhos, porque eu já passei por aquele momento de filho, do que do pai. Sim. Porque o pai, Lucas, o pai, cara, infelizmente, ele sempre vai ter razão, cara. Porque ele está apresentando resultado, a empresa é aquilo, o que você tem, o que veio da empresa. Então, assim, como é que você vai convencer o seu pai? Não é na porrada. Se você for fazer um braço de ferro com o seu pai, vendo os resultados que ele tem, você que está começando, cara, você vai perder. Sim. Você vai perder e ainda vai criar um clima chato. E a mãe vai do lado dos filhos. A mãe é protetora, entendeu? Vai pro lado dos filhos. Então, assim, eu trabalhei muito mais os filhos. Um dos filhos consegui, foi legal, está até hoje lá. O outro filho não. Cara, não aceito, não concordo, está ultrapassado, não é isso, tal. Um filho saiu, não trabalha na empresa. O outro filho trabalha até hoje, a empresa cresceu, evoluiu, já está no outro patamar. Ainda tem as divergências, porque tem o pai que é o centralizador, sabe aquele cara que ele veio de uma história bem sofrida, ele foi conquistando, e hoje ele conseguiu... Com suor, né? Com conseguiu conquistar um lugar legal, com pessoas. Aí tem pessoas antigas lá que o filho acha que já não está apresentando o mesmo resultado, mas o pai tem um apreço carinhoso, um apego. Então, Sim. é mais esses conflitos que a gente vai lidando, e aí o filho foi aprendendo a lidar com isso. À medida que ele foi aprendendo a lidar com isso, ele foi mostrando novos resultados. E uma coisa é fato, Lucas. Contra resultados não tem argumento, cara. Se você apresentar resultado, ele pode até não gostar da cor, do modelo, mas Exato. apresentou resultado, é isso que vai fazer o resultado. É isso que vai dar credibilidade no filho do dono. Começa a apresentar resultado. E quando eu falo resultado, Lucas, é um resultado pequeno. Pega o que não necessariamente de sair, sei lá, de dobrar o faturamento da empresa. Não. Vamos imaginar que a gente tem na nossa operação um atraso de 3 a 5 dias. Sim. Cria uma metodologia, uma sistemática para diminuir esse atraso para um dia ou para zerar esse atraso durante X período. Começa a pegar pesquisa de satisfação do cliente falando que agora está legal, que depois que aconteceu isso melhorou. Esses são os pequenos resultados. Esses pequenos resultados vai te dar mais confiança, mais credibilidade para com o seu pai, para com os seus familiares e para a equipe toda. Então, se você tem uma equipe que é desalinhada e você começa a alinhar essa equipe com a comunicação, com a motivação, faz toda a diferença. Não, cara, isso daí é fundamental e tudo que você está falando assim, algumas empresas que a gente vê que dá certo, exatamente usam esse processo. Uma empresa que vem à mente que usou talvez não, com certeza usaram esses processos, foi a empresa ali da CIMED, né? Que a gente vê bastante a história do João contando como ele lidou com o pai, né? Que ele teve que mostrar o resultado e hoje não tem o que falar da onde ele levou a empresa, né, cara? Para 5 bilhões de faturamento.
Então, ele com certeza ele entendeu esses processos e teve essa de maturar, né? Por exemplo, você, que eles são 2 irmãos, o pai já saiu do negócio. Na verdade, o pai dele faleceu, né? Sim. Mas o pai já tinha saído do negócio, então ele trouxe inovação. Cara, percebe que o sucesso deixa rastro? Sim. O sucesso deixa rastro. Então, assim, tudo o que eu estou falando, você fez uma analogia fantástica. É isso aí. E hoje ele já está em outro patamar, né? Hoje ele, se você pensar, ele deve atuar 80% na parte estratégica do negócio. Talvez 70% na estratégica. Né? Que aí ele vai com os influencers, ele vai fazendo a marca crescer, mas ele também vai para o operacional. Você vê que ele vai lá nas lojas, você vê que ele vai nas farmácias, não vai? Você vê que ele vai para o operacional. Então, ele divide muito bem. Ele deve dividir lá 60% no estratégico. Deve definir lá 30% talvez no operacional, menos 20% no operacional e 40% no tático. Porque à medida que ele está andando, concorda que ele está treinando as pessoas? Sim. Está treinando, ó, é assim que eu faço, é assim que você tem que fazer. Arruma ali, faz aqui. E a estratégia dele vem por trás. E até mesmo a terceira geração, né? Que são os filhos são deles, os filhos. Né? Que já estão lá, né? É isso aí. Os filhos e os sobrinhos. E você percebe que tem nitidamente uma hierarquia entre eles. Tem uma hierarquia, cara. Cada um tem a sua posição, né? Um cuida de vendas, outro cuida de um outro produto. É isso aí. Não significa que não vai ter divergências. Não significa isso. Porque são pontos de vista diferentes. Mas é isso que faz a empresa crescer também, tá? Quando você tem divergência. Ó, meu ponto de vista não é esse. Tá bom, o que você faria? Ah, eu faria isso. Legal. Então vamos fazer até aqui e vamos medir? Qual é o resultado que tem que apresentar? É esse bate-papo que precisa acontecer nas reuniões. Sim. Até porque essa metodologia veio lá do Vale do Silício, né? As empresas lá, Google, Facebook, eles usam essa divergência, né? Sim. As opiniões, pessoas com culturas diferentes, de vários países, de várias crenças, para poder fazer o negócio acontecer, né? Porque aí você vai colocar pontos de vista diferentes. É isso mesmo. Nos últimos 3 anos, Lucas, eu fiz visitas em outros países. Então eu fui lá para o Vale do Silício, fui visitar a Google, fui visitar várias empresas lá. O ano passado eu fui para Dubai. Esse ano, agora, em outubro, eu vou para o Japão. Muito bom. Então eu vou ao encontro com empresários, enfim. Falando do Vale, falando da Google, especialmente da Google, eu fui lá e aí tem as palestras, né? E a Google, cara, qual que é a estratégia dele? Por que tem tanta gente querendo trabalhar lá? Porque eles perceberam que eles têm um nível de QI muito alto. Os caras lá conhecem muito. E lá é muito difícil, como aqui, para achar gente. É muito difícil. Se eu perder aquele cara na posição X, que ele vai para o meu concorrente, para eu achar um para colocar no lugar dele, é muito trabalhoso. Não, e lá é farto de empresas boas, né? De boas. Correndo, né? E aí, qual é o diferencial dele? O diferencial dele é tratar pessoas como pessoas. Então lá eles têm um ambiente para pessoas diferenciado. Ele tem na sala do café, tem a sala de descanso, ele tem um vídeo, ele tem vários atrativos, não só o salário, mas vários atrativos que faz com que o funcionário queira trabalhar lá. E aí trazendo... Ele deseja trabalhar lá. Sim. A verdade é essa. E com isso ela não perde aquela mão de obra qualificada para o concorrente. Aí eu trago isso para cá, para o nosso Brasil, para a nossa indústria, para o nosso comércio, né? Para a sua indústria, enfim, para quem está nos assistindo. Quais são os diferenciais que você está fazendo para manter o seu funcionário? Por exemplo, eu trouxe isso para a minha empresa. Olha só o que eu fiz na minha empresa, uma indústria, uma metalúrgica, que o pessoal trabalha todo paramentado lá com luva, bota, óculos. O que eu fiz lá? Parece bobo, mas olha que fez um efeito. Eu coloquei bolacha e suco no meio da fábrica todos os dias. Eu criei uma sala de conforto. Se você falar para uma indústria familiar, pequena, que tem isso, você fala, você é louco. Se você for comparar com Itaú, com a CIMED, isso aí é bobeira. Agora, pensa uma empresa de entrega, uma empresa de motoboy. Sim. Se ele coloca lá um telão, coloca café para os caras à vontade, bolacha para os caras, um sofá legal, não aquela cadeira velha que não serve para ninguém, colocou lá na recepção. Tratar a pessoa como pessoa, de acordo com o seu negócio, com o seu ambiente de trabalho, com certeza o funcionário ele vai ficar mais
satisfeito, ele vai entregar mais, vai gerar novas procuras, porque ele vai falar para o amigo, cara, lá os caras são... Eu tenho motoristas que entregam material para a gente que gostaria de trabalhar na nossa empresa. Com detalhes. Você tem essas tratativas ali. Mas de onde eu tirei isso? Eu fui lá, peguei, trouxe, falei, caramba, o que eu consigo associar aqui para minha empresa? Eu consigo fazer isso, então eu vou fazer isso. Fora outras coisas, ginástica laboral, toda semana tem um profissional que vai na empresa fazer a ginástica laboral. Cássio, tudo isso é custo? Eu diria que tudo isso é investimento. Eu estou investindo na equipe para me ter melhores resultados, para ter equipe mais qualificada, mais motivada, que me entrega mais resultado, que tem mais alta performance. Então a gente pode fazer isso para uma empresa que tem 2, 3 funcionários. Cara. Bom, peraí. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui no nosso podcast, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express. As duas empresas trabalham com logística e se você tem um e-commerce, um marketplace, precisa de uma logística rápida, conte com essas duas empresas. A J3 Flex ela está há 17 anos no mercado, já realizou mais de 40 milhões de entregas e já atendeu mais de 50 mil empresas em toda a grande São Paulo e toda a grande Belo Horizonte. Então se você vende grandes marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu e pelo seu e-commerce próprio, você precisa conhecer a J3 Flex. E a J3 Express é uma empresa de entregas rápidas, entregas urgentes. Se você precisa de um serviço de motoboy para entregar os seus pedidos em alguns minutos ou algumas horas, conte com a J3 Express. E também para o seu e-commerce, nós temos integração com todas as empresas, com todas as plataformas do mercado, para poder realizar as suas entregas ali o mais rápido possível. Tá certo? Nós vamos deixar aqui o link do QR Code para que você possa acessar e entrar em contato com o time comercial, tanto da J3 Flex quanto da J3 Express. Bom, Cássio, e assim, algo interessante que você falou, né, sobre tratar o funcionário de maneira diferente, você citou até mesmo esses motoristas que vão fazer entrega na sua empresa e gostaria de trabalhar lá. Eu queria que você falasse um ponto, não sei se você já vivenciou isso na sua empresa, mas se você vivenciou isso daí em outras empresas que você visitou também. Por exemplo, você fez algo desse tipo para o funcionário. Eu ofereci para ele uma sala de conforto e tudo mais. E aí as pessoas, algumas, porque sempre algumas, eles não souberam aproveitar aquele tempo. Passaram do horário. É para ficar ali só uns 30 minutos, um exemplo. 30 minutos, 1 hora, descansando ali no horário de almoço. Aí a pessoa vai lá e fica 1h30, fica 2 horas. Como que você lida com isso? Você tira isso daí de todos? Ou como que você lida com essa pessoa? Ou sempre que acontecer algum problema desse, você vai ter que chamar a atenção 1, 2, 3 vezes e se não der certo, demitir essa pessoa. Como que você lida com isso? E como também você lida com a questão de você ajudou um funcionário. Por exemplo, tem um vídeo de um cara que eu assisti faz umas 3 semanas. Acho que eu até falei isso daí num outro podcast. E ele fez o seguinte, ele pegou as colaboradoras dele que estavam estudando e quem está estudando aqui tem que estar fazendo uma faculdade, eu vou ajudar. Mas assim, não foi algo combinado. Ele numa reunião e colocou isso daí para elas. E aí elas levantaram e falaram, não, eu estou estudando. Não, então pode deixar, a partir de hoje eu que vou pagar a sua formação. E elas choraram, né? Porque elas eram mães e tudo, então elas choraram, ficaram emocionadas, porque faz diferença, né? Um exemplo, você está pagando uma mensalidade ali de uns R$1.000, R$500, às vezes você ganha 2.000, faz total diferença, né? Sim. 30%, 40% de salário. Então, e aí vamos supor que essa mesma pessoa que você também ajudou e investiu, ela saia. Como que você lida com esses dois cenários hoje e se você já vivenciou algum deles? Já vivenciei os dois. Caramba! Eu não só vi isso acontecer e eu acredito muito que... Eu sou cristão, cara. Eu sou cristão. Então, eu acredito que hoje eu consigo enxergar que as coisas acontecem. Eu não entendo no primeiro momento, mas depois eu falo, caramba, aconteceu isso, foi Deus que fez isso acontecer para eu poder lidar com essa situação lá na frente, entendeu? Então aconteceu na minha empresa e depois aconteceu em alguns clientes e eu já sabia lidar com aquela situação, porque eu já tinha passado por aquilo. Eu tinha o lado da revolta do empresário. Sim. E eu tinha um lado da postura do funcionário. Então eu consegui me desassociar, olhar e falar assim, já sei. É isso, isso e aquilo. Então, eu passei por aquilo para poder orientar as pessoas. Mas vamos lá. Primeiro caso, o pessoal está abusando um pouquinho dos benefícios. Você deu o exemplo da sala de conforto. Como é que acontece? Primeiro, quando você tem uma cultura forte na empresa,
Existem dois tipos de cultura, a intencional e a não intencional. A intencional é aquela que você determina, é aquela que você prescreve, aquela que você fala é assim, 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 assim. São as regras, os regulamentos internos. A não intencional é aquela que o regulamento quem faz é o próprio funcionário. Existe isso e toda empresa, Lucas, existe essa cultura não intencional que o dono não sabe. Deixa para lá, fofoquinha, existe isso. Uma empresa que tem uma cultura forte, o próprio grupo vai denunciar. O próprio grupo vai falar, olha, fulano está demorando um pouquinho mais, dá uma observada, porque você não vai ficar, né? Sim. Aconteceu comigo, não na sala de conforto, mas aconteceu comigo nas bolachas. Lembra que eu falei que eu dou as bolachas? Começou gente levar bolacha para casa. Levar bolacha, não dava. A mulher que controlava, ela ficava com receio. Pô, Cassio, as bolachas estão acabando. Vinha para a moça do RH, estão acabando. Ou o pessoal está comendo o dia todo, ou vão achar que eu estou levando para casa. Então ela ficou preocupada né? E aí falei, caramba. E eu percebi que para aquela questão da bolacha, era um tempo, era novo. Nunca teve aquilo. A gente fez reunião, a gente explicou, mas não tinha muito jeito. E aí a gente observou que era uma questão de 15, 20 dias. O que consumia de bolacha nos primeiros dias dava para 2 meses quase. Nossa. O cara levava embora, sabe? E aí a gente percebeu que o tempo foi passando e hoje virou comum já. Hoje já não leva mais bolacha. Sabe aquela criança que nunca teve bolacha, quando tem bolacha ele come o saquinho da bolacha todo recheado? Sim. Quando você está acostumado a comer bolacha todo dia, você come uma, duas, deixa outra para amanhã. Então, existe essa fase na empresa. É a mesma coisa café. O cara pegava um café, um copo cheio de café. Pô, não vai dar o café, calma. Deixa o café. Enfim, é uma fase. Então, na bolacha aconteceu isso. Mas se acontecesse no caso da sala de conforto, o que a gente iria fazer? Iria acompanhar 2, 3 vezes, porque existe um ruído na comunicação. Se a gente não tirar as provas, você vai fazer muita coisa errada, vai maltratar as pessoas e vai desmotivar o time. Então, falaram para você que o João está demorando um pouco mais na salinha lá de conforto. Observa 1, 2, 3 vezes, tenta descobrir o porquê que o João está lá, chama o João. João, eu tenho percebido que você tem descansado mais do que o normal na salinha. Você está com algum problema? Teve casos em clientes que o cara não estava dormindo em casa. Estava com problema com o filho, com mulher, saúde da mulher. Ele ficava acordado muito tempo. E aí, a hora de descanso dele, ele dormia mais que horário. Dormir lá no trabalho. E aí ele ficava fazendo muita hora extra porque ele precisava do dinheiro. Percebe? Então, chamou o cara, entendeu a situação dele. Vamos fazer assim, então? Vamos. E aí negociou e acabou. Então, assim, preciso olhar, preciso ter certeza, preciso checar. Então, aí eu falo a inteligência emocional do líder, a inteligência emocional do dono, do empreendedor. Que ele, quando a gente começa a trabalhar numa empresa pequena, a gente faz tudo, né? A gente faz compras, faz venda, contrata. Sim. Então, você precisa ter faz todas as funções. Todas as funções. Você precisa ter um controle emocional, senão você faz bobeira. Então, primeiro, respira, observa, depois toma uma ação. Que a melhor ação é chamar o cara. É o feedback sanduíche que eu falo. Chama o cara, mostra pro cara o que ele é bom, explica para ele qual é o problema que está tendo, fala para ele o que está acontecendo e direciona. Foi isso que a outra empresa fez e deu certo. Eu já tive a experiência, a outra resposta, a experiência de que lá na empresa existe também um código de conduta e um regulamento interno que fala o seguinte: você que quer estudar e se você estiver estudando algo relacionado ao nosso negócio que dá para colocar em prática, a empresa vai pagar para você os seus estudos. Então, por exemplo, a minha indústria é uma indústria química. O cara que for fazer um curso técnico em química, a empresa vai pagar o curso para ele, vai pagar o CRA para ele, né? Que é a parte técnica. Se ele for fazer um curso de Excel, a gente vai pagar o curso de Excel para ele. Se ele for fazer cursos relacionados às nossas atividades, ao que dê para usar na nossa empresa. Se eu vou fazer um curso de costura, não entra no nosso escopo. Sim. Mas isso quem definiu foi a nossa empresa, você pode definir para a sua. Então você ajuda que tenha relação com a função ou com a empresa num todo, no geral. Sim, é isso mesmo. E aí ele tem um contrato, teoricamente, com a gente de ficar até o final do curso com a gente.
Então ele vai ficar até o final do curso. Geralmente ele fica 6 meses mais. O que acontece? Teve gente que já fechou o curso, se formou, pegou lá a carteirinha do CRQ, né? Conselho Regional da Química lá, e pediu para sair. Cássio, agora eu preciso sair. Mas o nosso acordo ali, não, eu preciso sair. E aí, como é que você faz? O que a gente aprendeu? O que eu aprendi? Que naquele período que ele trabalhou com a gente, eu tenho que aproveitar aquele período. Aquele período ele não faltou, aquele período ele produziu, aquele período ele entregou, aquele período eu fiz uma gestão boa com ele, eu sabia o que ele tinha que fazer, como é que ele tinha que fazer e cobrava resultado. Eu não esperei para cobrar resultado dele depois que ele se formasse. Sim. Você aproveitou o momento que ele estava em aprendizado para poder já sugar das informações que ele já estava tendo. É isso. E aí quando ele saiu, claro, a gente fica sentido, a gente se sente meio passado para trás, se sente meio bobo. É normal, tá? O empresário, o empreendedor, é normal às vezes ele se sentir bobo. O cliente quer uma vantagem, o fornecedor quer tirar uma vantagem também, o funcionário quer tirar uma vantagem. É normal isso. Agora, como é que você lida com isso? De novo, inteligência emocional. Tem hora que você vai engolir um monte de coisas que você não gosta. Sim. Então, a nossa estratégia é essa. A partir do momento que você, por exemplo, a última moça que com a gente, ela que está até hoje lá com a gente, ela vai fazer 1 ano agora. Ela fez um curso avançado de Excel. Fez o curso avançado de Excel. Então, tudo que tinha de Excel, tudo que tinha, faz pra gente. Dá para fazer? Tá aprendendo? Olha no curso. E aí, aquele período que ela fez o curso, 3, 4 meses, já tá pago. É assim que a gente lida lá na empresa. E é assim que eu recomendo as pessoas lidarem, porque senão você vai sofrer, entendeu? Sim. Agora, não sai dando curso relacionado ao seu negócio. Quero fazer um curso de logística. Tem logística na sua operação? Tem. Legal. Quero fazer um curso de empilhador. Tem empilhadeira? Então vai. E como você lida assim, por exemplo, você tem um orçamento definido, por exemplo, tudo que você fatura no mês ou no ano, e você tira, vou tirar um exemplo, 1% ou 0, alguma coisa, ou 2%, seja qual for o percentual, para poder investir na equipe. E desse percentual que você investe, você tem um teto, por exemplo, eu vi que o Cássio está fazendo 10 cursos por ano. Não que seja ruim, mas tipo assim, nossa, está fazendo muito, né? Será que ele está realmente aprendendo tudo aquilo? Ele precisa de tudo aquilo? Como que você gerencia com essa questão do que é suficiente ou do que não é suficiente? Ou de qual valor? Por exemplo, um curso de R$300. Não, ok. E um curso de R$30.000? Como que vocês lidam com essas diferenças de valores e quantidade e frequência? Legal. Ótima pergunta, Lucas. Muito boa. Primeiro, a gente já começa a falar um pouquinho do financeiro, né? Imagina que toda empresa ela deveria ter um banco de contas. Então eu tenho lá, imagina o orçamento da casa da gente. Água, luz, funcionário, frete, gasolina, energia, aluguel, eu tenho tudo isso. E aí eu tenho lá treinamentos, cursos, investimentos. Calculei, Cássio, como é que eu faço isso? Eu pego a base do último ano. Pega a base do último ano, você já vai ter um início ali, coloca um percentual, no final vai dar lá um valor, deu R$100.000. O ano passado eu gastei R$100.000, legal. Eu sei que esse ano, por mês, eu precisava faturar no mínimo 100. Mas a inflação eu preciso faturar um pouquinho para cobrir o meu histórico. Então, Sim. A gente já começa o mês tendo que faturar 100 mil, porque eu vou ter que pagar 100 mil. Teoricamente é isso, certo? Certo. Em função desse valor, você define a sua meta de faturamento, você define as suas estratégias de venda, você pode trabalhar por metas para cada equipe, para atingir aqueles 100 mil ou um pouquinho mais para sobrar o seu lucro. Tá? Agora, vamos imaginar que cada conta daquela tenha uma meta, que é o histórico do ano passado. Então, olha, na funcionários a gente vai investir por ano R$30.000. Esse é o nosso teto. R$30.000. Por funcionário ou por todos? Por todos. Tá. Por todos. Ok. Aí eu vou falar assim, os critérios. Para o cara fazer um curso, ele tem que estar no mínimo 6 meses na empresa. O curso tem que estar relacionado ao trabalho. O curso até X valor, a empresa banca toda, que é a questão dos R$300. Um curso acima de X valor, a empresa paga percentual. Que impacto que esse curso vai ter para o negócio? Então, é um critério que você vai definir e aí você vai ver se se enquadra ou não. Então, assim, um funcionário, respondendo a outra pergunta, ele pode fazer 2 cursos no ano. Primeiro semestre 1,
segundo semestre outro. Ah, o curso dele é o ano inteiro. Então é um curso só, vai pegar os 2 semestres. Então precisa definir regrinhas. Precisa definir algumas regrinhas. Cássio, essas regrinhas vão dar errado? Vão dar errado? Vai. O regulamento ele é um documento vivo. Esqueci disso. Sim. Revisa, inclui. Revisa, inclui. É normal isso, mas tem uma regrinha de desenvolvimento. Tem uma regrinha de treinamento. Então, é assim que a gente lida lá na empresa, é assim que eu recomendo as pessoas lidarem nas suas empresas. Define o orçamento, pega uma quantia, define como é que vai ser aquela quantia, que curso, é palestra, é treinamento, enfim. E de repente já pode até falar, olha, vendas. Vendas precisa fazer o treinamento, o gestor de vendas faz o treinamento e treina e se torna o multiplicador da equipe de vendas. Sim. O cara da operação faz um treinamento, o líder da operação e treina o pessoal. Não preciso mandar todo mundo. Eu pego os cabeças, que você vê que tem potencial, que tem facilidade de comunicação, que tem uma liderança ali já nata. Você pega ele, treina e ele multiplica para os outros. E agora, uma dica já e aquilo que você vivencia na sua empresa, se você já aplica isso daí, e nas outras empresas que você já passou ali como consultoria, como mentoria também, é a questão da meta, né? Por exemplo, vamos falar meta de resultado financeiro, que é mais fácil, né? Não de produtividade, ou seja, qual for outra. Meta do financeiro. Vamos supor que você designou para o ano de 2026 uma meta de 100 milhões ao ano. Um exemplo. Desses 100 milhões, como que você lida com as áreas que não têm impacto diretamente no faturamento? Por exemplo, para você chegar nesse número, está relacionado ao quê? O time de marketing e time de vendas. Basicamente só isso. Certo? Mas como você lida, por exemplo, com um time lá de operação? Um cara que é responsável para ver se o produto está saindo com qualidade ou não, se ele está tendo a mistura correta, não sei o termo. Mas como você lida com aquele cara que automaticamente ou praticamente não tem nada a ver com a função que vai mudar o número, que vai mudar o ponteiro? Como que você define isso daí? Qual é a estratégia? E como você poderia dar de dica para essas pessoas que estão buscando isso para a sua empresa? Você caprichou de novo, hein? Olha só, imagina que a gente tem uma meta de 100 milhões, como você falou, por ano. Então, eu tenho essa meta. Primeira dica é, transforma essa meta em dia. Então, 100 milhões dividido por 12 deu o valor. Esse valor que deu, divide por 30, deu o valor do dia. E eu vou chegar nesses 100 milhões se der tudo certo. Se der tudo certo do jeito que eu imaginei, se o cara misturar direito, se ele entregar direito, se o cliente pagar, não é? Se ele, enfim, sim. Se der tudo certinho, eu preciso faturar aquele valor de dia. Se todos os dias eu faturar aquilo, no mês eu vou faturar X e no ano eu vou faturar 100 milhões, correto? Tá. Para tudo funcionar direitinho, eu vou pegar aquele valor do dia e vou falar assim, quais são as áreas que estão direta ou indiretamente ligadas a isso aqui? É a empresa como um todo. Tá. Para eu vender, vamos falar aí, 10 mil reais por dia, quantas entregas eu tenho que fazer? O que eu estou querendo dizer para você? Eu vou começar a definir metas de quantas entregas. Eu vou definir quantas embalagens que eu tenho que montar. Eu vou definir quantas devoluções que eu posso ter. Eu vou definir um monte em cima daquele valor diário. E aí, daquele valor diário que eu descobri, eu vou multiplicar por 30. Então, a minha meta do mês vai ser X. Eu vou ter que fazer 250 entregas por mês, porque se eu fizer 250, naquele valor X vai dar esse valor aqui. E aí, por que eu não entreguei as 250? Porque o cara da mistura estava dando errado. Percebe que fica mais fácil? Sim. Porque o faturamento não tirou a nota. Mas por quê? Não foi o faturamento, foi porque o cara de TI não entrou na nova regulamentação de nota fiscal e não atualizou. Percebe? Então, uma vez que você traz ela, deixa ela na realidade, deixa ela factível, eu consigo ver que porque 100 milhões é muito. Não é 100 milhões. Mas 100 milhões eu tenho 365 dias. Então eu vou ter que faturar hoje só 10 mil. Sabe aquela coisa só por hoje? Sim. Só por hoje 10 mil. Para eu faturar 10 mil, eu preciso entregar 10.
preciso fazer isso. E aí você divide as metas dessa forma. E aí o gestor, o líder, ele vai gerenciando. Pode ser diário. Hoje tem os dashboards que você coloca lá e vai aparecendo igual aeroporto. Ó, tá entregando, tá batendo a meta. Sim. Pode ser semanal. Enfim, traz aquilo futuro para o presente, monta toda a estratégia com os especialistas das áreas. Não tem erro, cara. Não tem erro. E assim, nesse caso, você hoje, né, uma pergunta, você tem essa meta geral para todas as equipes? Por exemplo, a nossa meta esse mês é 1 milhão, 10 milhões por mês para poder faturar. Aí você tem essa geral. Então, se todo mundo atingir a empresa como um todo, vai ter um bônus ali para todo mundo. Se você tem isso ou se você implementa isso daí também nas consultorias. Tá. E também se você trabalha de forma individualmente. Porque, por exemplo, às vezes o RH, às vezes a parte, a função do RH ali é totalmente diferente, né? Mas como que o RH poderia ter uma meta, talvez de engajamento das pessoas, de treinamento, talvez de turnover, para poder não sair? Então, como que você lida com isso hoje e divide? Legal. Olha só, falando do RH, dá para ter a meta lá para o RH de faltas, de engajamento, de entrosamento, de produtividade. Dá para você levar tudo para o RH, né? Define uma meta para o RH e o RH como um todo ele atinge lá o nível X da meta dele. Cássio, mas eu tenho a menina do RH do apontamento lá dos cartões, que ela é muito boa, tal. Posso criar um critério também de meritocracia. Quem faz mais, ganha mais. Sim. Né? Isso geralmente é muito mais fácil para fazer na produção, tá? Uma linha de produtividade que a pessoa está produzindo. Então, a meta de produzir é 200 peças por dia. Quando você produzir mais de 200 peças por dia, você vai ganhar X. Ou quando você vender mais de X, aí é um mérito. A equipe toda ganha, mas quem se destacou ganha mais. Eu tenho isso na parte comercial. Na nossa parte comercial, uma das nossas estratégias para trazer clientes é ter avaliações no Google Meu Negócio. Por incrível que pareça, o Google Meu Negócio traz bastante resultado para a gente. Então, e a avaliação ali real, né? Real. Porque senão você pode... Não. Manda pro primo, ô primo, Não. aí. Aí, assim, tem os critérios. Então, Sim. tem que ser cliente, a gente tem que ter Legal. atendido, tem que ser cliente ativo ou um cliente que a gente está resgatando. O departamento administrativo tem uma meta conjunta, que todos eles vão ganhar. Se atingir aquela meta, todos eles vão ganhar uma premiação. Mas a pessoa que tiver maior números de avaliações, ela ganha um prêmio separado também. Meritocracia. O grupo ganha e aquela ganha. Cássio, você tem meta da venda lá? Eu tenho metas de venda. Mas como é uma indústria, né, são pedidos recorrentes. Mas a minha maior meta do comercial é essa. Legal. Porque o meu negócio funciona assim. Então, cada negócio tem a sua meta. Não dá para pegar do meu negócio e colocar no seu negócio. Eu preciso entender como é que funciona para a gente definir metas para cada atividade, para cada ramo. Uhum. Então, isso falando da meritocracia, falando da questão de quem faz mais, ganha mais. Dá para fazer isso tranquilo. Tem um corte de um vídeo que eu vi do pessoal de uma agência, né, que é a V4, que é uma das maiores agências de marketing do Brasil. E aí o dono lá, que é o Denner, ele falou sobre como ele faz hoje com o comercial dele. Porque como é um comercial receptivo, né, que é a pessoa ali, ele já recebe o lead pronto só para poder fazer o atendimento. Então, geralmente essas pessoas que já recebem o lead pronto só para poder fazer atendimento ali, a marca já é conhecida, você não precisa fazer nenhum trabalho de buscar o cliente de forma ativa, né? Já chega para ele pronto. Exato. Então, e aí ele falou assim, ó, eu não pago a meta sobre nem para o time e nem sobre aquela pessoa, sobre eu fechar uma venda, né? Ele faz a reunião ali, fecha com aquele cliente, eu não pago para ele, mas eu pago para ele quando ele começa a pedir indicações. Por exemplo, fechei com o Cássio. O Cássio quer ser um novo cliente da nossa empresa. Fechei e vocês já conhecem a nossa empresa. Só tive que apresentar o plano ali e fechar você de maneira mais fácil. E depois vou lá e começo a criar um relacionamento com você. Eu peço, Cássio, consegue me indicar aí 3 ou 5 empresas para eu poder falar com eles e você está gostando do serviço e eles terem o mesmo engajamento, o mesmo resultado que você? Ah, não, ok, posso indicar.
E aí ele falou que aí ele paga a meta sobre esses clientes. Aí ele falou que vira um ciclo vicioso. Porque aí vamos supor, se ele trouxe 200 clientes, 300 clientes, e cada um pede uma indicação de 2 ou 3 empresas e fecha, cara, já vai para 900, já vai para 1.500 no mês, né? Então, assim, eu achei uma estratégia muito boa e algo assim, né? É diferente. Isso. Então, percebe que ele entendeu o negócio dele, entendeu como é que funciona, criou uma metodologia e assim. Então não dá para falar que eu posso fazer dessa mesma forma na minha empresa. Nesse Sim. caso específico, talvez até daria, né? Sim. Mas a gente precisa entender o negócio da pessoa, a empresa, e falar, para você vai funcionar dessa forma. E para outro funciona de outra forma. No meu caso, o Google Meu Negócio é o que está funcionando hoje. Nesse caso, de um cliente indicar, no meu caso, né, de um cliente meu indicar alguém, já não daria muito certo, porque o cliente, o cara que ele vai me indicar é quase que o concorrente dele, entendeu? Porque eu sou uma indústria muito específico, muito nichado, percebe? Então, para cada negócio, a gente precisa pensar, olhar para fora o que estão fazendo, como é que está funcionando, para poder... E como o seu poderia se adaptar àquilo, né? Sim. E se adapta. Sim. Sim. Ou seja, mentalidade de crescimento sempre, inovação, estudando para pegar novas técnicas, ver o que os outros estão fazendo que está dando certo, se dá para você fazer no seu negócio e vai aprimorando. Então, o empreendedor e o empresário, ele nunca pode parar. Uma vez que ele para, o negócio dele está fadado a morrer, fadado a fechar. Então, constantemente. Se você, empreendedor, achou que já deu, a bateria já chegou ali no limite, não tem problema nenhum. Contrata um cara novo, contrata alguém com a bateria um pouquinho maior que a sua, passa para ele o que você quer, quais os resultados que você deseja e cobra ele. Não precisa afastar, não precisa fechar a empresa, nada disso. Fala, o meu momento não é esse, então eu quero isso agora. E tudo tem um preço. Sim. E aí você vai ter que pagar aquele preço e ter os resultados que você deseja. Não, legal, muito bom. Eu tenho 2 perguntas para você, mas é a primeira. Na verdade, a outra seria uma dica, né? E a primeira pergunta é, voltando um pouco daquilo que a gente falou sobre o Vale do Silício, sobre as empresas. Queria saber quanto tempo você esteve lá, quantas vezes você foi, e o que você viu de mais diferente do que acontece lá, porque lá é como se fosse um mundo mágico, né? Onde tudo surge de lá, onde tudo acontece, as grandes empresas, grandes inovações, tudo. Então, o quão diferente é, talvez, o americano? É o americano, é a cultura, é a forma de pensar, a forma de trabalhar. O que é diferente que faz lá ser algo único no mundo e que você foi para lá para buscar isso? O que você enxergou? Eu fui para lá apenas uma vez. Não sei se eu volto ou não. Eu acho que tem outros países, outros lugares que eu posso ir também, né? Enfim, tem um lugar legal que eu fui, Florianópolis também lá. É um polo, é um polo fantástico que eu também vi muita coisa nova lá de tecnologia. Mas especificamente no Vale, a cultura lá, nós visitamos várias empresas. Visitamos empresas mega gigantes e empresas menores. A cultura deles é o seguinte, eles não abrem empresa para ficar para a família, para a vida toda. Eles abrem empresa para vender as empresas. Essa é a cultura do negócio. Então, é assim, eles estão a todo momento criando, inovando, vendo coisas novas. Depois não que a tem empresa... um apelo ali, não tem. É o meu filho ali. Deixa... Não tem, cara. Isso eu fiquei chocado. Falei, caramba, e você que vem de uma empresa familiar, né? Você tem o amor por aquilo, lá, né? Não, nós fomos em empresas, inclusive, de brasileiros, que eles falaram, olha, quando eu chegar nesse teto aqui, eu vendo a empresa. Quando eu chegar nesse... Não foi uma, não. Foram várias, né? Que eu vi acontecendo isso. Esse foi um ponto que eu fiquei assim. E o outro ponto foi que deu um pouquinho de medo também. Eu não me lembro a cidade que nós fomos, cara. Nós fomos até na NASA. Sim. Mas a NASA é no Texas, não é? Sim. Mas eu não lembro qual foi o nome da empresa, cara. Que eu fui nessa empresa, tivemos uma apresentação do cara da NASA. E o que eu fiquei assim abismado foi Oregon. a quantidade de robô. Como é que eu vi nascer o robô lá? Entendeu? A quantidade. Tesla. Não, eu não fui na Tesla. Eu fui ver os robôs mesmo assim, cara, parecido com gente. Gente, cachorro, enfim. E aí você fala, caramba, isso está chegando no Brasil
e como é que vai ficar a nossa mão de obra, como é que vai ficar a nossa competitividade. Então, isso eu vi de perto, eu vi acontecer, assisti várias palestras e falar, caramba, preciso me atualizar. E aí entra, logo em seguida, uma IA, né? Sim. Hoje a IA, no começo a gente tinha muito medo, vai perder, vai sumir as profissões, e hoje eu vejo ela como uma grande aliada, Sim. uma grande aliada do empresário, do empreendedor, que dá para usar essa ferramenta com muita maestria, agilizar processos, aumentar a produtividade, ter melhores resultados. E a mesma coisa com os robôs. Tem coisas na nossa empresa que, por exemplo, na minha empresa, que é muito operacional. Eu posso automatizar, colocando robô lá. É claro, ainda... Um robô para pegar uma caixa, Isso, pegar algo pesado, né? isso. Ficar fazendo esses Ainda trabalhos. não... Custo ainda é muito alto, mas eu sei que vai chegar. Sim. Né? Mas a cabeça já está pensando nisso. Então, foi abrir a mente, foi um negócio assim fantástico. Assim. Eu recomendo para todo empreendedor, para todo empresário, se puder, faça uma viagem dessa. Eu fiz uma imersão de 7 dias, fiquei lá 7 dias. Você foi com alguma empresa daqui? Eu fui com uma empresa do Rio Grande de Fortaleza, Apex. Fui com a Apex de Fortaleza, não conhecia ninguém, encontrei o pessoal lá no aeroporto e Eu sei que uma das empresas que faz isso é a Starts, né? Starts, concorrente da Apex. É, legal. Concorrente da Apex. Então, recomendo. Esse ano vou para o Japão. E também, com uma empresa também. Com a mesma empresa. Legal. Eu já faço isso, já acho que esse vai ser o 4º ano. Sabe um país legal também, que eu estava escutando a história dele já faz uns 2, 3 anos? Tem Israel, né? Também, Israel. Que é bem definido, não na parte religiosa, né? Mas na parte de negócio também. E, se eu não me engano, a Estônia. Que é um país que eles, assim, começaram... É um dos países mais tecnológicos da Europa. Sério? Tudo. Depois você pesquisa lá. Se eu não me pesquisar. engano, é a Estônia. Porque são uns 2, 3 países com a letra E, né? Mas, se eu não me engano, é a Estônia. Legal, legal. Mas eu recomendo que, se tiver oportunidade... A princípio você vai falar assim, você vai chegar lá e vai falar assim, o que eu vim fazer aqui? Aí vai passando um segundo dia, você vai se mentalizando, você vai conversando com os participantes e daqui a pouco você fala, caramba, dá para fazer isso, dá para melhorar aquilo. E aí você volta cheio de ideia. É bem, bem legal, cara. Eu gosto e recomendo. Não, muito bom. E agora eu queria que você deixasse a dica para nós sobre aquele tema que a gente estava falando um pouco, né? Sobre gestão, sobre as equipes, sobre metas, sobre vendas. Talvez de umas 3 ou 5 ferramentas ou rituais, digamos assim, para eu não esquecer de outra palavra. Mas o que o empreendedor, o que aquela pessoa que tem uma empresa ou familiar ou está começando, ou já está numa empresa grande, e ele precisa de ferramenta, direcionamento. O que ele precisa atuar? Tem alguma ferramenta que você usa, que você recomenda? Tem algum fluxo que ele pode seguir de trabalho para que ele possa executar sempre? Tá. Vou dar três dicas, mas existem várias ferramentas. Uma dica para contratar as pessoas, né? Não saia contratando o primeiro que aparece. A gente geralmente contrata por currículo, contrata por indicação, contrata pela amizade. Não faça isso. Defina um método de entrevista, avalia currículo, entrevista, define descrição de cargo e função. Estuda um pouquinho sobre perfil comportamental. Uma vez que você descobrir quais são os perfis comportamentais da equipe que você tem, já vai começar a contratar muito melhor do que o seu concorrente. Segundo, processos. Defina todo e qualquer processo dentro da sua empresa. Defina como é que funciona. Coloque responsáveis e coloque meta. As metas podem ser metas simples, mas faça isso. Define os processos. É isso que vai direcionar a sua empresa para onde você quer chegar. E o final, começa a monitorar. Não tome decisões baseadas em achismo. Decisões têm que ser tomadas baseadas em dados, em fatos. Então, defina metas, tenha controle sobre isso, que as coisas vão começar a dar uma melhorada. Tenho certeza. Ferramentas que você pode usar para, de cara, já aumentar a produtividade da sua empresa. Utiliza a metodologia 5S. 5S vai te ajudar muito em você organizar a sua empresa e ser mais produtiva. Você pode também usar a ferramenta 5W2H para fazer reuniões produtivas. Então, lá tem toda uma regrinha que você vai
utilizar, já vai sair com um plano de ação. Uma outra que ninguém faz, Lucas, e deveria fazer pelo menos a cada 15 dias. Aprenda a dar feedback para os seus colaboradores. O feedback é diferente, feedback e feedback, tá? Então aprenda, porque muita gente dá o feedback, vai lá e arrebenta com o cara. Sim. Feedback, usa o feedback sanduíche. Feedback sanduíche te ensina facinho como é que você faz isso. Então são ferramentas básicas, simples, que vai te deixar muito mais competitivo, mais produtivo. Técnica Pomodoro também, você pode usar a técnica Pomodoro. Pessoal do comercial, Sim. coloca essa técnica Pomodoro na área comercial, você vai ver o que vai te render de produtividade aí. Então são técnicas que você pode usar no seu dia a dia que vai fazer toda a diferença. Eu não falei antes, mas eu escrevi um livro, escrevi três livros, né? O último livro eu falo sobre gestão, destrave a sua gestão. Nesse livro, você encontra ele na Amazon, tem todas essas ferramentas. E tudo que eu falo dessas ferramentas é o que eu faço na minha empresa. Então nada foi eu peguei, li os livros, não. Eu peguei, coloquei em prática, eu uso na minha empresa hoje. Então se você tiver que fazer uma reunião na minha empresa, vai ter lá um matinho de reunião que tem o 5W2H. Metodologia 5S, eu aplico isso na minha empresa. Hoje tem auditorias, tem toda uma sistemática de 5S. Técnica Pomodoro, eu mesmo faço isso. Quando eu tenho que fazer alguma coisa que vai levar um pouco mais de tempo, eu utilizo a técnica. Então, são todas ferramentas que aumentam a produtividade. O custo é baixíssimo para você aplicar, é só estudar um pouquinho e colocar em prática. E se quiser saber isso de forma mais prática, direta, objetiva, me procura lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Lá eu tenho vários vídeos gravados, Lucas, que tem essas ferramentas que eu vou falando como é que eu faço e as pessoas colocam em prática. Depois a gente vai deixar na descrição do vídeo da nossa conversa o canal para o pessoal acessar. Legal. Vai ser bom. Cara, achei muito bom as dicas, fenomenal. E aí pra gente já ir pro nosso encerramento, que foi muito bom o nosso bate-papo, eu gostei demais. Eu queria que você desse mais 2 recados, os últimos 2 recados e dicas. A primeira é, a pessoa que está pensando em empreender, ela está pensando em criar um negócio, está pensando em fazer algo diferente, o que você daria de conselho? Por onde ela deve começar? O que ela deve fazer para ela poder startar algo? Tá. Primeiro passo, saiba onde você está e aonde você quer chegar. Esse é o primeiro. Uma vez que você sabe onde está, onde quer chegar, você vai traçar um plano. E quando você traçar um plano, fica mais fácil de você não se perder. Porque no meio do caminho vão aparecer outras oportunidades. E se você não tiver cabeça firme na onde você quer chegar, você vai mudar o plano. Um outro, emendando aí, a gente aprendeu que tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito para dar resultado. Não necessariamente precisa. Você precisa trabalhar estratégia. Pense estrategicamente como é que você faz o seu negócio crescer, alavancar, prosperar, sabendo onde você quer chegar. E a última, se você pudesse resumir sua trajetória de vida em uma frase, qual frase seria? As suas decisões mudam os seus resultados. Boa também, já ouvi. Bom, Cássio, gostei muito aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, foi muito enriquecedor e deu para ver que você conhece de tudo um pouco, né? Geralmente é de pouquinho tudo, né? Mas você é de tudo muito. Então, eu quero agradecer você aí por ter vindo aqui, ter conversado com a gente, ter passado todos esses ensinamentos, que eu tenho certeza que tem muito mais coisas que você sabe e que poderia nos passar. Então eu agradeço aí por ter vindo. Eu queria que você deixasse também, tem as redes sociais, qual que é a sua rede social? No Instagram, Cássio de Oliveira GD. Você me encontra lá, tem vários vídeos. No YouTube, Cássio de Oliveira GD também. E o site www.institutocassiodeoliveira.com.br. Bom, empreendedores, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do E-Commerce em Rota. Eu espero que você tenha gostado de verdade desse nosso conteúdo, desse nosso bate-papo com o Cássio, que ele deu muitas dicas valiosas de gestão, de negócios, de ideias, de técnicas, naquilo que ele não aprendeu lendo ou numa sala de aula, mas vivenciando algo real aí de mais de 30 anos, empreendendo na indústria e ajudando várias empresas. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder
E também se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e deixe seu comentário. Se você está gostando, o que a gente poderia trazer de novo, de novidade, ou falar sobre algo diferente. Ou se você também empreende, tem um negócio e gostaria de contar a sua história, deixa aqui no comentário também, a gente entra em contato, nosso time entra em contato com você para poder você vir aí conversar conosco, tá bom? Não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, né? O Instagram, @e-commerce-em-rota e o nosso TikTok, @e-commerce_em-rota, tá legal? O meu Instagram também é @lucasrochemedio e até o próximo episódio. Valeu e até mais!